Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, de mim mesmo eu sei que não tenho nada, Pai. Mas eu peço, Pai, conforme a Tua infinita misericórdia, graça, bondade, vem sobre a minha vida esta noite e usa-me mais uma vez, Pai, para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir esta noite, Pai. Fala conosco, meu Deus, nós temos a convicção que o Senhor se faz presente no nosso meio, porque a Tua palavra nos garante isso, Pai. E no nome de Jesus Cristo que eu peço esta noite, meu Deus, que eu possa ser um canal de bênção para a vida dos meus irmãos, Pai, para a minha vida, meu Deus. Fale conosco esta noite através da Tua palavra, Pai, como o Senhor já tem falado através dos cânticos, através da ministração dos dízimos, das ofertas, Pai. Continua falando conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado ao meu Deus, que tem nos dado esta oportunidade. Nós estamos aqui prestando um culto racional a Deus, né? E o culto é racional porque nós pensamos, então glorificamos a Ele, né? Muitas pessoas dizem, olha, eu não vou dar glória não porque eu não estou sentindo. Nós não precisamos sentir para adorar a Deus. Nós não precisamos sentir para louvar a Deus. Basta nós raciocinarmos, Ele é todo poderoso, Ele me amou, Ele me mandou o que Ele tinha de melhor e por isso eu dou glória a Deus. E aí eu vejo tudo que Ele fez por mim, agora não só eu glorifico, mas eu amo a esse Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós estamos aqui esta noite. Numa semana cheia, complicada, e eu tenho reparado que sempre nas semanas que eu tenho tido a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, parece que são as semanas mais complicadas, mais cheias. E aquelas que a gente sempre tem motivo para dizer, pastor, essa semana não vai dar. Mas se a gente ficar protelando, a gente acaba não cumprindo a palavra de Deus, que nos ensina que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se a gente for ficar esperando, quando tiver um tempinho eu faço, nós nunca vamos fazer. A gente sempre tem um projeto, eu não preciso terminar a faculdade, eu preciso casar primeiro, peraí que eu vou arrumar um bom emprego e depois eu vou fazer o que Deus me comissionou a fazer. Mas, graças a Deus que eu estou aqui esta noite, não obstante uma semana complicada, é o último semestre de faculdade, graças a Deus, meu Deus, não sei como é que eu cheguei até aqui, foi Ele. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu quero ser muito breve aqui esta noite. Se o Espírito Santo de Deus quiser ir até meia-noite, ele vai falar primeiro com o pastor lá, e aí o pastor vai autorizar, viu? Mas eu quero ser muito breve aqui esta noite, mas eu queria transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus,
antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus por esta palavra. Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, eu conheço as suas origens, eu conheci a sua avó, eu conheci a sua mãe, e eu conheço você também. Uma certa feita eu impus as mãos sobre a sua vida, há um dom de Deus em você. Este contexto desta carta é interessante. Paulo estava preso em Roma no final da sua vida. Ele já não tinha mais esperança de que seria liberto, de que seria solto. E ele escreve essa carta para Timóteo. Ele está animando Timóteo. Timóteo, não se envergonhe de mim, porque eu estou preso aqui. Paulo tinha sido abandonado por muitos dos discípulos que acompanhavam ele. Ele diz isso para Timóteo: Timóteo, não tenha vergonha de mim, também não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. Antes, participa comigo desse sofrimento. Jesus Cristo, aquele que nos chamou, aquele que trouxe luz à vida. Veja, trouxe luz à vida. A vida era escura, era trevas. Mas Jesus Cristo trouxe luz à vida. É esse o Evangelho, ô Timóteo, que nós temos que propagar, que nós temos que pregar. Eu estou preso aqui porque eu tenho falado isso. Eu tenho sofrido por conta deste Evangelho. Nós vamos passar por isso, mas eu tenho a convicção, a certeza que o meu depósito está guardado em Cristo Jesus. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu tenho pregado. Era esse o teor, em outras palavras, da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o filho na fé dele. Eu aprendi aqui que a gente prega onde foi pregado. E o que eu tenho procurado fazer é passar para frente aquilo que Deus tem feito na minha vida. É muito simples. Eu não tenho uma teologia refinada para ministrar aqui mensagens técnicas. Mas eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Por isso que eu não recuso mais a oportunidade de falar o que Ele tem feito na minha vida. É algo simples. Talvez a mensagem de hoje você já tenha escutado de forma mais técnica, mais bonita, com um português mais elaborado, com uma técnica mais refinada, com a exegese, com a hermenêutica correta de muitos pregadores de nome. Mas eu sei que ela, além de tudo isso, ela tem efeito sobre a minha vida. E é por isso que eu gosto de falar daquilo que tem acontecido na minha vida. Eu tenho 36 anos de idade. Eu cresci, nasci num lar evangélico, cristão, protestante. E eu vi e vivi muitas coisas na minha vida. Apesar dos meus poucos, mais ou menos, 36 anos. Mas eu vi bastante coisa, eu vi muitas coisas. E a gente começa a se acomodar. Chega uma fase da vida que você, nossa, mas já vi tanta coisa, já ouvi tanta mensagem, já evangelizei tanto e agora eu estou cansado. Mas com 36, sim, acontece com 36 anos, acontece com 18, acontece com 50. E num determinado momento da minha vida, eu ficava pensando, nossa, como era bacana a época onde eu ia com os meus pais para a igreja, num bairro chamado Camargo Novo, no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Opa, tamo junto. Como era bacana aquela época, como era legal e tal, mas e agora? Eu me lembro de criança ainda, declamar poesias na igreja e tal. E eu tenho fotos e eu vou lá na casa da minha mãe. Mãe, tem fotos aí? Ela tem umas fotos guardadas. Que bonito e tal. Dava aula na escola dominical, Cordeirinhos de Jesus. Oh, glória a Deus. Tocava numa orquestra. Iniciamos uma orquestra, Ônix Louvores, no Camargo Novo também. Que bênção.
E aí você fica pensando, eu já vi tanta coisa. Parece que você está cauterizado, nada mais que você escuta parece fazer diferença na sua vida. E aí alguém pode questionar, nossa, que bênção que era, hein? Oh, glória a Deus, e aí? Como é que está a tua vida agora? Tu continua bênção, irmão, estou lá na rocha, glória a Deus. Tenho ido no culto de quinta, tenho ido no culto de domingo, Santa Ceia, e vou até na célula, oh, glória a Deus. E está uma bênção, e que mais? É isso aí. E o que Deus tem feito na tua vida? Olha, nossa, quando era lá do Itaim, quando era não sei de onde, Nós temos este ponto de vista. Nós temos este ângulo para ver a nossa situação. Mas quando nós entramos nesta rotina espiritual, nós estamos fadados a morrer espiritualmente. Porque as coisas começam a andar para trás. Você começa sentando aqui, depois você está ali, depois você não vem mais no culto de quinta, só no de domingo. Depois só vem na Santa Ceia. E por que isso acontece? Evangelho de São João. Deixa a tua Bíblia fácil aí que nós vamos ler um pouquinho ela hoje à noite. Capítulo 16, é um texto muito conhecido, mas eu quero que você abra aí por gentileza, por favor. João 16 e 33. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, eu entendo você e eu entendo a mim, não é fácil. Às vezes nós passamos por momentos maravilhosos na caminhada com Cristo. E eu me lembro de Pedro, que passou 3 anos vendo coisas maravilhosas, o poder de Deus agindo de forma espetacular. Quando ele achou que ia dar tudo certo, no plano dele, no projeto dele, deu tudo errado. Jesus Cristo morreu, ele negou a Cristo e agora ele voltou a pescar. Veja bem, antes Jesus tinha dito, aqui nós acabamos de ler, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas há momentos na vida que acontece como aconteceu com Pedro. Nós cansamos, as aflições, elas acabam roubando as nossas forças, as dificuldades, os problemas. E aí a gente começa a arrumar um tempinho só para Deus, um tempinho só para o reino. Talvez Pedro pudesse ficar sentado em cima daqueles 3 anos que ele passou com Cristo. Ele voltou a pescar e ele não tinha mais agora contato com Cristo. E se o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não tivesse restaurado a vida dele, talvez ele tivesse uma linda história para contar para os netos dele. Talvez ele pudesse escrever um livro, os melhores 3 anos da minha vida. Talvez ele pudesse reunir toda a família e falar, tinha uma época que Jesus Cristo trabalhava de forma especial. Isso pode ter acontecido com a gente também, porque aconteceu comigo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, que nos alcançou um dia, ele é muito mais poderoso do que 3 anos. Ele é muito mais poderoso do que um breve período que você passou. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Não são só 3 anos, como talvez tivesse pensado Pedro. Não era só o tempo que eu estava numa outra igreja muitos anos atrás. E talvez para você que entrou aqui hoje, eu não sei, eu não conheço. Mas você pode estar nessa situação. Tinha uma época que Deus fazia. Tinha uma época que eu sentia a presença de Deus. Tinha uma época que eu entrava no Santo dos Santos e adorava Ele. Eu tinha comunhão com Ele, eu tinha relacionamento com Ele. Mas agora, por tudo que aconteceu, isso não vem ao caso agora. Você perdeu isso. Mas em nome de Jesus, levante a sua mão. Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida.
ainda não é o final, ainda não terminou. Se alguém te disse, olha, o teu tempo já passou, não é mais a sua época, ei, em nome de Jesus Cristo, como profeta de Deus, eu quero te dizer esta noite, que ainda não acabou. Não importa se você tem 20 ou 120, se você tem 1 ou 100, o projeto de Deus para a tua vida ainda está de pé, ainda não terminou. Receba esta palavra, em nome de Jesus. Não vai ficar só na lembrança. O evangelho da graça tem muito mais. Quando eu estudava essa palavra hoje à tarde para ministrar aqui essa noite, e o Espírito Santo falava fortemente ao meu coração exatamente isso. Não é um ponto final. Quantas vezes nós colocamos um ponto final onde Deus disse que não era para colocar nada, nem vírgula, mas acabou, terminou. Não. Em nome de Jesus, o evangelho da graça que nos alcançou vai nos impulsionar a dizer, ei, eu quero mais. Eu quero mais do que simplesmente ficar vivendo de lembranças. Nesses últimos tempos, nesses últimos dias, eu tenho vivido e eu tenho sido impactado pelo maravilhoso evangelho da graça de Jesus Cristo. Nos últimos tempos, nos últimos dias. Evangelho significa boas novas, graça, favor imerecido. As boas novas, as boas notícias do favor imerecido de Deus, que é Cristo para as nossas vidas. Isso é o evangelho da graça. Aí eu fiquei pensando, nos últimos dias, como assim? Eu 36 anos de idade, caminhando na igreja desde que minha mãe me levava. Como é que isso veio me acontecer nos últimos dias? Como é que isso veio me acontecer nos últimos tempos? Aí eu fiquei pensando mais ainda. Será que eu não era cristão? Será que eu não era crente? Há um tempo atrás? Eu era. Eu sou. Só que no domingo o pastor ministrando a palavra aqui, ele falou uma coisa que, sabe, aquelas coisas que você procura uma caneta, cutuca o irmão, alguém me dá uma caneta, pelo amor de Deus, porque eu não trouxe. Quando você se acostuma com o cristianismo, não é o cristianismo que você vive, é uma religião. Nós nos tornamos religiosos. E por isso que às vezes a palavra parece não fazer mais efeito. Agora nós não somos mais, sabe, queimando, não estou mais queimando. Agora é uma religião. Eu vou lá na missa, eu vou lá no culto, eu vou fazer a minha parte e vamos ver o que dá. Nós não fomos chamados para seguir um evangelho tão maravilhoso, para sermos religiosos. O que nos tira da rotina espiritual é o evangelho, quando nós vivemos o que nós anunciamos. E isso é viver o reino. Abra aí, por favor, em Mateus. Capítulo 12. Um outro texto muito conhecido, versículo 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida ou o pavio que fumega, até que se faça vencedor o juízo. Nessa situação não é que Deus está... esse aqui já foi mesmo o tempo dele, esse aqui já passou, tira da frente, acabou. Não, a palavra diz que ele não apaga o pavio que fumega. Você pode estar fraco, você pode estar claudicante, né? Eu vou, não sei para onde eu vou e agora? Não sei qual é o meu destino profético, mas parece que eu perdi o alvo. Ele não te rejeita, ele não vai te dizer, esse aqui está com pouca fé, eu não quero mais. Ele não apaga o pavio que fumega. Está fumegando aí? Ele vai assoprar, vai acender, vai restaurar. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. É esse o evangelho da graça que eu acredito. É esse o evangelho da graça que nós pregamos, que nós anunciamos. Mas nós precisamos viver isso. Às vezes é muito bonito aquele texto maravilhoso que você manda pelo WhatsApp, que você põe no Facebook. Mas nós precisamos viver este evangelho. Nós precisamos caminhar com ele.
O evangelho da graça vai nos tirar da rotina quando vivermos o evangelho que anunciamos. Isso é viver o reino de Deus. O evangelho da graça traz vida nova e novidade de vida. Abra comigo, por favor, em Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo algum, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Novidade de vida. O evangelho da graça tem sempre algo novo para as nossas vidas. Não vai ficar na mesmice, não. Se você está caminhando com Cristo, se você está debaixo deste evangelho, desta palavra, ei, tem novidade para a tua vida. Tem novidade para as nossas vidas. Daqui a um ano, talvez a gente possa estar pensando exatamente o que eu estou dizendo aqui hoje. Nossa, como era bênção naquela época. Que Jesus, nossa, fazia milagres, curava o irmão Dirceu, o irmão Eduardo, o irmão Jerônimo. Já recebi, em nome de Jesus, você recebeu aí? Glória a Deus. Em nome, e aí você pode, nossa, aquela época era demais. O que eu estou falando, deixa eu pregar para mim aqui. O que eu estou falando, nossa, naquela época era muito bom. Talvez um ano depois aqui a gente pode estar pensando, nossa, aquela época era muito bênção. Deus falava, os milagres aconteciam. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem novidade. Se a gente ficar na mesmice, se a gente se acomodar, se a gente não viver o que a gente prega, as coisas não vão acontecer. A novidade de Deus não vai vir para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é a mesma, mas a revelação ela é nova. Cada vez que você lê um texto, Deus fala de forma diferente, é incrível. Se você pegar lá o Salmo 1 e ler hoje, Deus vai falar contigo. Amanhã, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar também outra coisa. Se você ler o Salmo 23 lá, ele vai falar de novo. Eu já conheço de cor, o Felipe, todo mundo sabe. Mas ele vai falar alguma coisa que você, meu Deus, nunca tinha ouvido isso. Se nós nos deixarmos ser surpreendidos pelo evangelho da graça de Deus, nós seremos. Se nós abrirmos a porta, Ele vai entrar e estar conosco, nos trazer coisas novas. Agora, se a gente ficar preso ao passado, o novo não pode vir. Ele não derruba, Ele não coloca vinho novo em odre velho. Ei, deixa Ele reformar esse odre em nome de Jesus. Ele tem novidade para as nossas vidas. O evangelho da graça é novidade de vida, dia após dia. Glória a Deus. Aleluia. É interessante que eu sempre falo isso e eu escuto e eu glorifico a Deus por isso, porque o melhor de Deus ainda está por vir, né? Glória a Deus. E aí eu recebi esses dias por WhatsApp. E a pessoa que me mandou, talvez ela escute depois, mas eu vou dizer. Eu recebi por WhatsApp, o melhor de Deus já veio e era Jesus Cristo, e vocês nem viram, tal. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O melhor de Deus é Jesus Cristo, de fato. Ele já veio. Quem está em obra somos nós. A plenitude dele, que nós ainda não conseguimos alcançar, porque nós estamos ainda precisando de ajustes. Nós estamos em obras. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoar. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Por isso que o melhor de Deus na minha vida ainda vai vir. A plenitude do Filho dele, do Deus Todo-Poderoso, ainda vai vir sobre a minha vida de forma completa. No dia da volta dele, no dia da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas no momento eu estou num processo sim. Eu sou hoje uma pessoa, amanhã, como Ele está trabalhando na minha vida, eu serei uma pessoa melhor. Então sim, o melhor de Deus está por vir sobre a minha vida. Oh, aleluia. Glória a Deus, aplauda Ele.
quando alguém te falar, o melhor dele já veio, você fala, é verdade, já veio e vai vir de novo. Vai voltar aí, viu? Você está preparado? Glória a Deus. O velho homem morreu. Ressuscitou o novo. Jesus fez tudo novo. Se há algo de velho ainda, viu? Se há algo do homem velho aí na tua vida, querendo ressuscitar, não deixa não. Mata ele. Ou com o evangelho da graça, com a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Todo dia nós precisamos lutar contra o velho homem. Ele quer subir, aparece uma situação e ele quer aparecer. Eu vou resolver do meu jeito, eu vou resolver da forma como eu sempre resolvi. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos novas criaturas. E novas criaturas têm atitudes diferentes. Agora nós temos em quem confiar. Agora nós temos um general para lutar as nossas guerras. Vai chegar momento dele falar, vai com o exército. E vai chegar momento dele falar, vai com o coral. Tem hora que é momento de lutar, tem hora que é momento de adorar. Foi uma palavra que Deus me deu aqui nas 24 horas de adoração. Imagina 24 horas de adoração. Oh, quantas portas não se abrem. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O evangelho da graça é perdão. Mateus, capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei porque que o Brunão e todos os demais sentem tanta falta do Wesley, né? Glória a Deus pela vida do Wesley. Aleluia. Oh. Então Pedro, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O evangelho da graça que nós pregamos é um evangelho de novidade, amém, glória a Deus. É um evangelho que Deus tem algo novo para a nossa vida, é isso aí mesmo. Mas também é um evangelho de perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. É difícil, mas nós precisamos. Filipenses 2:3. Se nós cumpríssemos o que Paulo ensina em Filipenses 2:3, considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, ia diminuir aí 80% da necessidade de você pedir perdão, viu? Era meio caminho andado, mais do que meio caminho. Mas a gente está sempre lutando por alguma coisa, quando na verdade a nossa guerra não é contra a carne, mas é contra espíritos e potestades. A nossa guerra não é contra sangue, mas ela é espiritual. Nós precisamos praticar o perdão. E perdão não é sentimento. Aquele que tem o evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de Jesus Cristo, ele aprende que perdão é prática. Você precisa ir lá e fazer. É uma atitude, é uma ação. Não há nada nem ninguém que possa fazer isso por você, senão você. Se você quiser ser alcançado pelo evangelho da maravilhosa graça de Jesus, você precisa aprender a perdoar. E você vai conseguir fazer isso se você praticar. É prática. Romanos, no capítulo 5. Nós erramos, é bem verdade. Nós falhamos porque somos homens. Quem tirou Romanos da minha Bíblia, devolva em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem erro, a graça de Deus. Onde a graça de Deus há perdão.
Onde há perdão ao evangelho pleno, onde há o evangelho pleno, há o reino de Deus em movimento, e onde há reino, há unção, há poder, há tudo aquilo que vem a reboque do reino de Deus para as nossas vidas. Mas tem que começar por algum lugar, por uma atitude nossa, seja ela de arrependimento, seja ela de pedir perdão a alguém, mas nós precisamos dar um pequeno passo. Ele já fez tanto, mas nós precisamos aprender. Eu preciso aprender que este evangelho da graça, que tem impactado a minha vida, ele tem me ensinado que não só de novidade, mas de perdão também vive aquele que está debaixo deste evangelho. O evangelho da graça é comunhão. Atos capítulo 2, você vai ler ali, não vou ler o texto agora contigo, mas você vai ler, que é estar junto, é estar na célula, e não só isso, é partir o pão. Lucas, quando escreve Atos, ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em oração, no partir do pão. A igreja estava unida, não tinha o grupo A e o grupo B, era um só, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós caminhamos neste evangelho, em comunhão. E você não sabe, você está olhando aqui para mim, você está vendo o milagre de Deus. Glorifica a Deus aí pelo milagre de Deus. Glória a Deus. Porque não era para eu estar aqui, muito menos falando que célula é uma bênção de Deus. Porque num determinado momento da minha vida, eu já disse que eu sentei num fundo de uma igreja e falei, eu só vou porque eu quero ir para o céu. Mas eu não vou fazer mais nada, não quero saber de nada. Danilo lá, ele dizia, vamos pregar lá na igreja. Eu falei, se vira aí, Danilo. Não nada. O evangelho é comunhão, é estarmos juntos no partir do pão, é estar junto quando o irmão precisa de oração, é deixar um dia de trabalho. Teve um irmão aqui, quando o irmão Disseu precisou de doar sangue, ele nem sabe que eu sei disso, eu nem sei também o nome dele, mas ele saiu do trabalho, foi aqui, entrou na van, e foi uma van lá doar sangue no hospital lá, né, no banco de sangue, porque o irmão Disseu estava precisando. Isso é estar junto. Ele saiu do trabalho e veio aqui, foi lá para Santos. Eu nem sei se ele está aí. Deus abençoe tua vida e de todos os irmãos que foram fazer isso. Entenderam o que é evangelho, o que é reino. É estar junto. Quantas células não clamaram pela vida do irmão Dirceu, do irmão Eduardo, estão clamando pela vida do irmão Jerônimo. Isso é estar junto. O evangelho da graça é alegria, é alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram. E quando isso acontece, o reino vem, e os milagres e prodígios acontecem. A palavra de Deus diz em Atos que Deus ia acrescentando um a um aqueles a quem Ele devia salvar. Sabe o que aconteceu aqui neste lugar? A comunhão dos irmãos ali de Guaratuba entrou em comunhão com os irmãos ali de São Lourenço, e Deus foi acrescentando, e os milagres foram acontecendo. E você está aqui esta noite, e eu estou aqui esta noite, porque um povo resolveu entrar em comunhão, colocar em prática o evangelho. E aí Deus foi acrescentando, Deus foi abençoando este lugar. Mas não somente para a gente ficar aqui dentro, oh, como Deus é maravilhoso e transformou e salvou a minha vida. Nós precisamos ir para fora dessas quatro paredes. Eu sei que é muito confortável, é muito maravilhoso estar aqui, mas esse evangelho precisa ser propagado. Seja na tua casa, no teu trabalho, na célula, em qualquer lugar que você for, as pessoas precisam saber deste maravilhoso evangelho, que também é amor. Mateus capítulo 22, versículo 37. Você vai ver que o amor é a base do cristianismo. Certa vez um fariseu chegou para Jesus e falou, qual que é o maior dos mandamentos? E ele disse, ama o teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, acima de todas as coisas. E tem um outro que é semelhante a este, o teu próximo como a ti mesmo. O amor é a base do cristianismo, é a base do maravilhoso evangelho da graça.
1 Coríntios, capítulo 13. Um dos textos mais belos da Bíblia. É difícil você falar um texto bonito da Bíblia, mas 1 Coríntios 13, versículo 1 em diante, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine, vazio. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é tudo. Tem uma versão que diz caridade. Se eu não tiver caridade, isso é amor para com o próximo. Não é amor para com você não, viu? Eu sei que você se ama, glória a Deus por isso você está aqui. Mas é amor para com o próximo. Caridade. Abra sua Bíblia em Lucas. Aleluia. Capítulo 7. Num outro texto maravilhoso. Aleluia. A partir do versículo 11 que diz: em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Alguém tem a versão aí que diz: moveu-se de íntima compaixão? Você tem essa versão aí? Tem. Eu gosto demais desse texto. Moveu-se de íntima compaixão. Certa vez eu ouvi um pastor falando que eles estavam em uma reunião em Amsterdã, na Holanda. E eles estavam caminhando, resolveram fazer turismo pela cidade, enquanto não chegava o horário do compromisso deles. E eles começaram a caminhar pelas ruas de Amsterdã. E lá tem um bairro chamado Bairro da Luz Vermelha. A prostituição é autorizada naquele país, legalizada. E lá, nesse bairro, tem uma rua onde as mulheres elas ficam expostas como produtos. E esses pastores fazendo tour, de repente, caíram nesse bairro. É um bairro turístico. O turista vai lá em Amsterdã e ele quer conhecer esse lugar. De repente, eles caíram lá e foi aquele constrangimento. Tá? Um deu risadinha para lá, um deu risadinha para cá. E eles saíram daquela rua. E ele falou que um pouquinho mais para frente tinha um escritório da Jocum. E tinha uma placa escrito: deixe o seu coração se quebrantar com aquilo que quebranta o coração de Deus. Deixe o seu coração se quebrantar com aquilo que quebranta o coração de Deus. Quando você olha para uma situação dessa, o que acontece contigo? Você dá risada. Você acha engraçado. E ele falou que ele foi meu Deus, o que está acontecendo comigo? Como foi que isso aconteceu? Como foi que eu não percebi isso? As pessoas jogadas à prostituição e foi motivo de piada. O que tem quebrantado o seu coração? O que tem quebrantado os nossos corações? O evangelho da graça é amor. E amor ao próximo, amor a Deus. Mas nós temos dificuldades de ter o coração quebrantado. Não é problema meu. Isso é um problema social do país. Isso é o governo que tem que resolver. O problema das drogas não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive eu não sou nem desse país, viu? Eu sou embaixador de Cristo. Usa até a palavra para se desviar. Meu Deus. Nós temos a ver com isso sim. Porque o evangelho de Jesus Cristo tem a ver com isso.
Ele veio resgatar aquele que havia perdido. E se eu olho para uma pessoa e eu não tenho nenhum sentimento por ela, ei, nós precisamos ser alcançados por este evangelho. Eu sei que você está na igreja há 25 milhões de anos, como eu estava há 36, mas de repente eu me vi meio longe desse evangelho. De repente parecia que eu não estava mais conectado. O relacionamento parece que foi cortado, porque eu não estava mais em busca de um relacionamento. Eu estava só em busca de não ir para o inferno. Estou com medo de ir para o inferno, então vou para a igreja. Ei, seja alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo. É para crente mesmo, é para nós que já aceitamos a Jesus Cristo. Nós precisamos ser impactados por este evangelho dia após dia, com novidade. Ele sempre tem novidade para as nossas vidas, mas nós precisamos deixar ser alcançados. E como é que eu faço isso? É praticando o perdão, é praticando o amor, é deixando o meu coração se quebrantar com aquilo que quebranta o coração de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagine a situação, Deus olhando para uma pessoa precisando desesperadamente de ajuda, precisando desesperadamente ser alcançada, ser liberta, ser tocada. Aquela pessoa precisa ouvir uma palavra, precisa ouvir que Jesus ama a vida dela. Mas você, no seu quadradinho, no seu aquário, não é comigo. Se você tem ignorado, você precisa ser alcançado. O evangelho da graça é padrão, é referência. No texto que eu li no início, no 2 Timóteo 1, capítulo 1, e versículo 13, Paulo continua falando a Timóteo: mantém o padrão das sãs doutrinas que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Timóteo, mantenha o padrão. Não há um Jesus novo. A porta não ficou mais larga. O evangelho não mudou. O que acontecia alguns anos atrás pode continuar acontecendo agora. Não temos um novo evangelho porque o século 21 e as coisas estão mais modernas. O evangelho continua o mesmo. A cruz não saiu de moda. Eu não preciso enfeitá-la. Eu não preciso passar mel nela, como nós temos aprendido aqui. Eu vou pregar alguma coisa um pouquinho light, porque eu não quero que as pessoas saiam da igreja. Eu vou pegar um negocinho mais ou menos aqui, viu? Ó, Jesus ressuscitou, glória a Deus, Ele vai abençoar a tua vida, porque eu quero a igreja cheia, porque eu quero todo mundo aqui. Não, a porta continua estreita, viu? O evangelho continua sendo o mesmo, aquele que foi firmado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A base não mudou. Eu preciso disfarçar. Eu falo com tem muitos doutores na minha igreja. Tem médicos e tem advogados. Jesus ainda não se impressionou. Tem gente de muito dinheiro. Ele continua no trono. Ele desceu da cruz e ressuscitou do mesmo jeito. Não importa o nível de escolaridade. Não importa o grau social. Não importa, Jesus não está nem aí para isso, você não entendeu. Ele quer resgatar o pecador. Ele quer tirar o miserável da lama, do monturo, e trazer para assentar em lugares altos, que só Ele tem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios. Aleluia. Aleluia.
1 Coríntios capítulo 1. O Evangelho da graça também é poder de Deus nas nossas vidas. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porquanto tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedorias, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a que os homens. É isso, é poder. Não importa com que você compare o Evangelho, ele é mais poderoso. Não importa o que possa estar acontecendo na vida de quem quer que seja, se um dia ele foi alcançado por essa maravilhosa graça, pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um Evangelho de poder, que tem poder para transformar. Eu queria que se você colocasse de pé esta noite, se coloque de pé. Sabe que o Evangelho de Jesus Cristo é loucura mesmo. Esses dias eu estava andando na rua e eu parei, fui atender um cliente e tinha um carro parado na entrada ali do Angarroa. E eu falei com o cliente, depois o carro estava lá, vendemos peixes, tal. Eu fui lá tentar comprar um peixe. E a pessoa, meu Deus, eu estou passando mal, e agora, tal? Aí logo me veio na mente a Ju, profeta. Saiu orando para todo mundo aí, né? E foi isso, ela pregou na quinta-feira, que orou lá para a caixa do mercado. E na sexta-feira eu me encontro numa situação dessa. E aí me veio a palavra na mente. Vou fazer uma coisa de doido aqui, ó. Vamos orar. Posso orar pela senhora? Aqui no meio da rua mesmo, pode. Alguém trouxe uma cadeira, ela sentou. Tatiane chegou, abraçou ela e a gente orou. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é ousadia. Pregue em tempo e fora de tempo, na rua ou em casa, em pé ou sentado. Esse é o Evangelho que nós temos e é ele que nós precisamos pregar. Posso orar? Pode, eu oro. Eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos que ele é poderoso. E ela foi melhorando ali, passou um tempo. A gente pregou para ela, convidou ela para vir até a igreja aqui. Ela falou que já veio algumas vezes, que o louvor é uma maravilha, glória a Deus. Deus vai transformar a sua vida. Você crê? Eu creio, amém. Deus está fazendo a obra, eu creio assim. O Evangelho é poder de Deus. Terça-feira nós estávamos numa célula. Eu não vou falar para você muito como é a minha célula, senão você vai para lá, viu, irmão? Que é uma bênção. É uma bênção. Vou falar baixinho aqui. Você tem que ver. Eu tenho certeza que a sua é bênção também. É bênção. O céu fica baixinho. O Espírito Santo de Deus vem. E aí a nossa célula chama Canhotos Improváveis. E eu estava falando lá terça-feira. Eu olho e eu só vejo improvável. Não era para estar ninguém lá. Era para estar todo mundo, cada um num canto. Mas o Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as boas novas daquele que nos fez um favor imerecido, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo, veio sobre as nossas vidas com poder, e nós oramos ali e Deus transformou vidas. Espíritos de morte foram repreendidos no nome de Jesus Cristo. Vidas foram alcançadas pelo poder que há no Evangelho pleno, na graça que nós não merecemos, mas nós desfrutamos dela. Ei, assim como Paulo falou para Timóteo: Timóteo, reavive o dom que há em você. Eu sei que a fé que habitava na tua avó, que habitou na tua mãe, que também habita em ti, é uma fé sem fingimento. Se você está aqui esta noite em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza
que há sobre você um dom especial de Deus. Você não foi chamado só para ficar sentado num banco. Deus tem muito mais para a sua vida. O evangelho da graça nos alcançou. Este evangelho que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, participa comigo desse sofrimento, vale a pena. Eu sei em quem tem crido, Ele está guardando o meu depósito, Timóteo. O seu também vai estar lá, Timóteo. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ei, pode orar mesmo, pode impor as mãos em nome de Jesus. Nós não somos covardes. Não é esse o espírito que habita em nós, mas o espírito que habita em nós é de ousadia, de poder, de intrepidez. Aleluia! Deixe o seu coração se quebrantar com aquilo que quebranta o coração de Deus. Propague o evangelho da graça. Não se envergonhe e tenha convicção em quem você tem depositado a sua fé. Se precisar fazer o que quer que for que Ele mande você fazer, faça. Porque nós estamos debaixo de uma palavra que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Que nós teríamos aflições, sim, mas isso não seria motivo de nós pararmos. Isso não seria motivo de nós desistirmos. Oh. Aleluia. Eu quero convidar você esta noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, que ainda não foi impactado pelo evangelho da cruz de Cristo, o evangelho da maravilhosa graça. Eu quero convidar você essa noite que você levante a sua mão. O pastor vai orar por você. Vem até aqui à frente. Ele te aceita esta noite. Aquele que nos enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Oh, deixe ser alcançado pelo maravilhoso evangelho da graça de nosso Deus, Jesus Cristo. Oh, levante a sua mão. Deixe ser alcançado por tão maravilhosa graça. Deixe ser alcançado por este evangelho que transformou a minha vida. Transformou a vida de todos que estão aqui esta noite. Não éramos para estar aqui. Tem mais alguém que quer participar desta graça? Tem mais alguém que quer ser alcançado por este evangelho? Oh, você que estava pensando em parar, você que estava pensando em desistir, você que colocou um ponto final, apaga esse ponto final em nome de Jesus. Vem aqui para frente, vem aqui para frente. O pastor vai orar por você. Os pastores desta igreja, os profetas desta igreja, eles querem abençoar a tua vida. Eu sei porque eu já me senti assim. Para mim já chega. Este é o último culto, talvez você tenha pensado, mas o evangelho de Jesus Cristo ainda está presente e Ele ainda pode alcançar as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os pastores aqui perto dos irmãos. Querido, preste atenção. O Eliseu estava ministrando aqui. O Espírito Santo falava muito forte ao meu coração que existem pessoas que vão passar algumas coisas para aprender a olhar para outros com misericórdia. O Espírito Santo falava isso muito claramente. Existem pessoas que vão passar por algumas coisas para aprender a olhar para os outros com misericórdia. Essa música que o Alessandro cantou aqui, existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, deixa queimar, não é a vinda do Espírito Santo, é o tratamento no nosso caráter.
estava desistindo. Escute, algumas coisas vêm sobre as nossas vidas, não é para você desistir, é para você ter mais misericórdia. Algumas coisas vêm sobre a sua vida, não é para você reclamar da vida, que está tudo ruim, que está tudo mal. É para você ter um olhar de mais misericórdia. O tratamento de Deus, o fogo de Deus, que vem tratar o nosso caráter, ele vem para que nós, não para a gente desistir, mas para a gente olhar para as pessoas com mais misericórdia. Um dia eu quis parar, mas esse fogo cerrado em meu peito não me dava descanso. Era Deus falando para mim: caminha, eu estou cuidando, eu estou tratando a sua vida. Um dia você pensou em desistir, mas esse fogo que um dia foi derramado no teu peito não te dá descanso. É Deus falando para você: caminha, eu estou tratando você, eu estou tratando o seu caráter, para você ter um olhar como os meus olhos. Aleluia. Quando eu pensei, eu não me lembrarei mais do Senhor, eu já não falarei mais do nome do Senhor. Então meu coração tinha um fogo ardente que cerrava os meus ossos. Eu já estava desfalecendo de sofrer. Isso não me dava descanso, porque aquele que um dia conheceu o Senhor não tem mais para onde voltar. Para onde irei? Se eu queimei as minhas carroças, afundei os meus barcos, e há um fogo cerrado em meu peito, para onde eu correrei, a não ser para os braços de Deus? Existe um fogo cerrado em meu peito. Levante a sua mão. Não me dá descanso. Não me dá descanso. Vem batera, vem batera, vem. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, que não me dá descanso. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você vai dizer assim: vem me tratar agora. Vem me tratar o meu caráter, Senhor. Vem me tratar, vem me tratar. Vem com esse fogo que queima o meu caráter, purifica a minha vida. Levante a sua mão, só a igreja. Vem me tratar, vem me tratar, vem me tratar. A torebicanda ela saiu. Vem me tratar, vem me tratar. Segura na mão de quem está do seu lado. Canta isso com ele. Vem me tratar, vem me tratar. Vem me tratar, vem me tratar. Saiu quando era saiu. O que você está passando é para isso, ó. É Deus tratando. Não para você desistir, mas para ter mais misericórdia. Não para você parar, mas correr para os braços dele. Aleluia. Vem me tratar, vem me tratar. Vem me tratar, vem me tratar. Vem me tratar, vem me tratar. Abraça alguém do teu lado e fala: deixa Deus tratar você. Deixa Deus continuar tratando a sua vida. Aleluia. Irmão, existem algumas coisas que nós passamos para o orgulho cair. Para o orgulho cair por terra. Para que eu possa olhar para as pessoas com mais misericórdia. Aleluia. Aprenda, escute. Aprenda com aquilo
que você está passando. Aprenda com aquilo que você está passando, porque é Deus queimando e purificando o nosso caráter. Aleluia. O Senhor ministrava muito forte no meu coração enquanto o irmão pregava aqui a palavra sobre o batismo do fogo e o batismo do sofrimento. Essa igreja, esse ministério está debaixo dessa unção. Por quê? Porque começou na vida do pastor Fred e começou na minha vida o batismo do fogo e o batismo do sofrimento, para que nós fôssemos alinhados, para que nosso caráter fosse transformado, para que nós alcançássemos, fosse direcionados, fosse enviados ao nosso destino profético. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração que o batismo do fogo e o batismo do sofrimento está sendo derramado nessa igreja. Igreja, responda ao céu quando vir o batismo do sofrimento e o batismo do fogo. Porque às vezes acontece o Senhor tá mandando o batismo do fogo para alinhar o seu caráter. Uma mulher, um exemplo, uma mãe que tem o costume de falar mal dos filhos de todo mundo. Aí o Senhor permite que o filho ou a filha dela passe por uma situação. Isso se chama batismo do fogo. E aí ela chora, ela sofre, ela vem se aconselhar, ela entra num propósito. Só que depois de 3, 4 dias, ela vê uma situação na vida de alguém e ela torna a falar mal. Ela vai viver novamente o batismo do fogo. Então, deixa queimar. Deixa queimar. O batismo do sofrimento dói demais. O batismo do sofrimento. Só que ele é bom. Ele é bom quando a gente se posiciona e fala: Senhor, eu preciso me humilhar, eu preciso me arrepender, eu preciso perdoar, eu preciso liberar perdão. Mas o batismo do sofrimento, ele se torna ruim quando existe aquela dor, mas não existe mudança no seu caráter, não existe resposta. E o Senhor está ministrando no meu coração, crente velho de igreja. Você que é novo convertido, Deus vai dar um tempinho para você. Mas crente velho, se prepara. Vem batismo de fogo. Vem batismo de sofrimento. E não é para vergonha.